O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual a gente faz a fagocitose, né, com o nosso comendador Átila Yamarino, o Leonardo DiCaprio possível, e a gente... E a gente vai para a 51ª edição do especial Coronavírus. Olá a todos, desculpa não estar conversando com vocês dentro do xadrez regular, fazer esse estudo de caso à parte, e sim, a conversa de hoje é só um estudo de caso, porque eu acho que a gente está num momento de transição muito importante da Covid, e é algo que vale a pena discutir, e que meio que engloba o que está acontecendo com a maioria dos países do mundo até aqui. Então eu diria que a gente teve alguns marcos muito importantes da Covid, até o ponto em que estamos agora. Os primeiros marcos foram muito mais importantes para entender o tamanho do buraco que a gente estava entrando, e os outros marcos começam a ser uma saída desse buraco, né? Então, os grandes pontos seríssimos da pandemia até aqui. Janeiro de 2020, quando se confirma que os casos que estavam acontecendo na China eram de uma doença respiratória infecciosa que estava sendo transmitida e que devia ser levada a sério, que estava sendo suprimida pela prefeitura da região de Wuhan, Hubei, a cidade onde estava acontecendo isso, e outros administradores lá na época. A transformação disso em uma pandemia, quando começa a ver os casos saindo de lá, e mais do que a transformação da Covid de um surto para uma epidemia, para uma pandemia, a revelação dos números que a gente viu acontecendo com o Princess Diamond no Japão, com a Itália e com a Coreia do Sul, conforme o vírus saiu da China. Porque até então, por mais séria que fosse a situação, era difícil da humanidade, da maioria dos países, reconhecerem essa seriedade e acreditarem nos números que a China estava entregando. Até fevereiro tinha os números de casos, mortes, doenças de pessoas internadas na China, mas ainda era muito possível, para quem queria dizer que a doença não seria um problema sério, especular que devia ter muito mais gente doente do que parecia, que deviam ter milhões ou bilhões de casos de pessoas com Covid, ela na verdade era uma gripe. E todo aquele, não vou chamar de negacionismo, porque nesse momento é mais um pensamento otimista, é um otimismo fora de lugar, um otimismo que não está sendo embasado na realidade, que muita gente tinha nessa época, antes do movimento negacionista de fato começar a acontecer e engrenar e gerar os problemas que a gente vê acontecer hoje em dia. Então os números, principalmente do Princess Diamond, que era aquele navio de cruzeiro ancorado na costa do Japão, em que as pessoas não podiam sair do navio e muita gente acabou pegando Covid, ficando doente, precisando de atendimento hospitalar, e depois alguns morreram. Então foi uma situação controlada, involuntária, que aconteceu, em que dava para acompanhar um grupo de centenas de pessoas e ver quantas precisariam de atendimento médico, quantas seriam hospitalizadas e quantas morreriam, que bateu com os números chineses, em termos de 15% a 20% das pessoas precisam de atendimento hospitalar, e a letalidade do vírus pode chegar a 1% a 2%. E depois os números da Coreia do Sul, que em paralelo os números da Coreia do Sul, que é um país que testou muito e deu muitos resultados, e depois a Itália mostrando o que a situação podia se tornar quando ela fugia de controle. Então foi quando a gente viu a realidade acontecer, né? Então esses foram os momentos de entrada na pandemia. Pouca coisa em relação à doença mudou desde lá, no sentido dos números. A gente descobriu a Covid longa, descobriu os estágios de infecção, o período que o vírus fica no corpo, sintomas novos, mas os números de gestão de atendimento de saúde
quantas pessoas serão internadas, quantas pessoas terão complicações e quantas precisam de UTI, respirador, e depois acabam falecendo, até muito pouco tempo atrás, não era diferente do que a China falou em janeiro e fevereiro e do que o Japão, a Coreia do Sul e a Itália confirmaram entre fevereiro e março. Mas aí no final de 2021, ou melhor, e aí no final de 2020 a gente começa a ter os resultados dos primeiros testes de vacina, com os resultados de eficácia das vacinas, e começa a descobrir que elas poderiam ser muito mais protetoras do que seria razoável esperar. O razoável seria esperar vacinas que protegessem metade dos vacinados, que dessem uma proteção incompleta, que ainda deixassem ter muita circulação do vírus e muita gente doente, como acontece com a vacina da gripe, mas não foi o caso. Felizmente, o coronavírus é um vírus bastante imunogênico, ele desperta uma ótima resposta imune, na vacina pelo menos, e as vacinas deram uma proteção até maior do que o esperado, chegando a mais de 90% de proteção contra hospitalização e óbitos, e em alguns casos, principalmente em quem está recém-imunizado com várias doses, uma produção de imunidade que inclusive impede o vírus de circular. Então aí o jogo mudou de fato. Aí foi o momento em que nós vimos que era possível ter uma proteção que nos manteria não livres da doença necessariamente, mas nos faria conviver com ela de uma forma muito melhor do que a gente podia esperar até então. E agora, um pouco mais recentemente, no final do ano de 2021, começam a sair os primeiros antivirais, os primeiros medicamentos desenhados para tratar o coronavírus em particular, e as proteínas que fazem parte do coronavírus, de uma maneira que o vírus não consiga se multiplicar no corpo. Então, ao invés do que a gente viu até então, no ano de 2020, que era quando se pegava medicamentos que funcionam para outras coisas, e você testa para ver se esses medicamentos funcionam também contra o coronavírus, e em alguns casos não funcionaram mesmo assim as pessoas continuaram promovendo, como foi o caso da cloroquina, para começar a fazer medicamentos que foram desenvolvidos especificamente para o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, para atuar especificamente nessa ou naquela proteína dele, fazendo isso ou aquilo. Que são os antivirais de nova geração, que começaram a ser anunciados agora e que estão dando resultados que são completamente diferentes, do tipo evitar 90% das internações hospitalares. Então isso é uma outra escala de tratamento que a gente ainda não vê refletir na pandemia em si e em muitas vidas salvas, porque é uma coisa ainda muito cara e muito restrita em uso. A situação tende a mudar bastante quando a gente tiver 200 milhões de doses, 500 milhões de doses sendo usadas pelo mundo todo, e países como os países mais pobres fazendo uso da versão genérica desse tipo de medicamento a um custo que é uma fração do que os Estados Unidos pagou, por exemplo, no Paxlovid, que foi alguma coisa como $500 por terapia. Isso é impraticável para países mais pobres, isso é impraticável para quem tenta comprar por conta própria, não numa escala de um governo americano que compra 10 milhões de doses, para fazer uma grande diferença na pandemia. Então, a hora que o custo disso cair e o uso disso for mais amplo, esse tipo de medicamento vai também fazer uma grande diferença na sobrevivência das pessoas. Mas com essas duas grandes intervenções, principalmente a das vacinas, que estão oferecendo essa proteção muito maior, e também com a possibilidade do tratamento de pessoas que não podem contar com as vacinas, então imunocomprometidos, os mais idosos, recém-transplantados e por aí vai, com os antivirais de nova geração e com anticorpos monoclonais e terapias mais recentes desenhadas especificamente para o novo coronavírus, a gente começa a ver uma redução da letalidade do vírus muito boa, que é o que a gente tem conversado aqui no Xadrez por vários episódios já. Também tem uma redução recente de mortalidade, que a gente não consegue estimar precisamente quanto se dá por conta do vírus, ou porque hoje em dia a população já está muito mais imunizada por ter pegado a doença ou se vacinado, que é o fato da Omicron gerar menos hospitalizações e das pessoas hospitalizadas com a Omicron evoluírem menos para precisar de uma UTI e depois, dentro da UTI, para óbito. Então, a variante Omicron gera menos complicações nos infectados e gera menos complicações nos hospitalizados, mas
Esse ponto, como eu disse, fica incerto em parte, porque a população que pega a Omicron é diferente da população que pegou as outras variantes até aqui. As pessoas têm uma imunidade maior hoje em dia. E também porque a gente não pode contar com o vírus colaborar, porque não sabemos quais são as próximas variantes. Até hoje, todas as variantes de preocupação, alfa, beta, gama, delta e agora a Omicron, surgiram independentemente. Ou seja, até aqui, nenhuma variante de preocupação veio de outra. Todas foram uma outra linhagem do vírus que estava circulando e causando problemas e acumulando mutações, que começou a ser muito transmitida e tomou conta de alguns países ou do mundo, como foi a Delta e como foi a Omicron. O que nos diz que a próxima variante depois da Omicron, ou depois da BA2 que a gente falou no último episódio, também pode ser uma variante que vem de uma outra linhagem do vírus, totalmente diferente da Omicron, que não necessariamente causará uma doença mais leve como a Omicron pode causar. Então não estou dizendo que é o caso, nem sei qual é a próxima variante, se vai ter uma outra variante que não vem da Omicron. Talvez sejam as sublinhagens da Omicron, que a gente já está vendo que são mais transmissíveis, que vão dominar daqui para frente, e o resto dos coronavírus SARS-CoV-2 serão extintos, ou de repente, em algum país do mundo onde pouca gente se vacinou e o vírus ainda circula bastante, tem uma outra linhagem do vírus que a gente não viu até aqui surgir, que acumula mutações e toma conta do mundo, como foi o caso da Omicron. Se esse for o caso, ou se a sublinhagem da Omicron, que ficou mais transmissível, também ficar mais patogênica, a gente pode voltar a ver uma variante que causa mais problemas e mais hospitalizações. Para dar um exemplo recém-publicado na literatura, descobriram agora uma linhagem de HIV circulando na Holanda que causa a morte das pessoas mais cedo. Depois de mais de 100 anos do HIV circulando, depois de mais de 20 anos de terapia contra o HIV, no começo dos anos 2000 para cá, tem um grupo de HIV comum circulando na Holanda que mata mais cedo as pessoas que têm ele. Eu, Átila, já estudei um grupo de HIV aqui no Brasil que a nossa suspeita era a mesma, inclusive geramos os mesmos gráficos e os mesmos resultados que o pessoal da Holanda, mas não conseguimos publicar na revista que os holandeses publicaram. Então não vou defender aqui que a gente tem o mesmo no Brasil, porque eu não posso afirmar isso. Mas pelo menos na Holanda a gente tem uma linhagem de HIV agora recém-estudada, descoberta, caracterizada, que a essa altura, com terapia e com tudo, é mais patogênica e mata mais cedo os seus hospedeiros, porque o vírus é transmitido antes dele matar os hospedeiros e o que acontece depois não faz diferença. Então a gente não tem como contar com as próximas variantes o que elas vão fazer. Então deixa um pouquinho o que as variantes causam de lado. Vamos olhar para a intervenção humana que a gente controla, que são as vacinas e os antivirais. Com base nesses dois, chegamos em um ponto da Covid em que nos países que testam muito, acompanham as pessoas, internam elas e tratam elas com boas condições, a letalidade do vírus está caindo. Ela está caindo no mundo inteiro, mas nesses países mais ricos, com condições de atender bem as pessoas, ela está caindo particularmente bastante, ao ponto em que a Covid começa agora, nas infecções mais recentes, quem pegou a Omicron e estava vacinado e está recebendo tratamento, a gente começa a ver uma mortalidade, uma letalidade do vírus, aliás, que gira em torno de 0,25%, mais ou menos, ou 0,20% ou 0,3%, o que já é umas duas vezes e meia, o que a gripe regular mata de doentes, de quem pegou o vírus. Ainda é um impacto muito maior do que o da gripe, porque o coronavírus infecta mais pessoas. Então, além dele matar pelo menos o dobro das pessoas infectadas, ele ainda gera um número total de infectados muito maior. Mas não é de longe a letalidade que a gente via no começo da pandemia, ou que a gente vê onde tem pouca vacinação ainda, de por volta de 1 a 2% da população. Então, em locais privilegiados, com alta vacinação e boa condição de atendimento das pessoas, a Covid começa a aparecer com uma gripe mais grave, uma gripe que interna mais pessoas, que deixa mais sequelas, que mata mais gente,
mas algo mais próximo de uma gripe do que foi a Covid que a gente viu até aqui. Então a gente começa a ver a transição em alguns países de uma pandemia para uma doença com a qual as pessoas vão conviver. Eu resisto muito a chamar isso de uma endemia, que é quando a doença tem uma circulação constante na população e está presente, porque, entre outras coisas, o potencial da Covid de causar estrago é muito maior do que as doenças endêmicas que a gente conhece, e a Covid ainda não entrou em um ciclo previsível em que a gente tem uma expectativa do que ela pode causar e pode se preparar para isso. Então temos temporadas de gripe que acontecem todos os anos, ou aconteciam até 2019, quando por conta da pandemia e do distanciamento social a gente cortou o ciclo de transmissão da gripe. Mas as pessoas tinham como acompanhar anualmente quantos casos, quantas pessoas ficam gripadas e quantas pessoas são internadas, sabiam estimar o que era um ano bom ou um ano ruim de gripe, ainda sabem, e sabiam antever quantos leitos de UTI vão ter que estar disponíveis no ano médio, ou no ano bom, ou no ano ruim, de gripe. Nós não sabemos fazer isso para a Covid. Nós não temos uma média de quantas pessoas têm Covid todo ano. Nós não sabemos quantas pessoas são hospitalizadas em um ano pior ou melhor da Covid, porque até aqui tudo é novo e muito imprevisível. Então, é difícil de falar que a Covid está se tornando uma endemia ainda. Mas ela está se tornando algo muito mais administrável para muitos países onde as pessoas se vacinaram bem. E agora a gente tem essa transição que a gente começou a discutir no episódio passado do Xadrez sobre países que estão abrindo, apesar dos casos de Covid estarem explodindo. Então hoje eu vou fazer um estudo de caso e discutir um pouco com vocês sobre o que acontece na Dinamarca, por ser um país exemplo do que a gente pode discutir aqui. Então, países exemplo que a gente viu até agora. O Vietnã, por exemplo, com o distanciamento social, o isolamento e a quarentena pontual, o lockdown pontual, onde os casos explodiam. Isso funcionou muito bem ao longo de 2020. O país conteve os casos maravilhosamente bem no começo e conseguiu viver praticamente sem Covid. Isolamento total e completo das pessoas. Austrália e Nova Zelândia conseguiram se fechar e viver sem o vírus até a chegada da Delta, que é muito mais transmissível, causar mais problemas com eles. E agora a Omicron mais ainda. E a China, como o último bastião de um grande país com uma grande população sem Covid, que está fazendo um esforço tremendo para manter as pessoas sem o vírus, que talvez seja insustentável a longo prazo, mas que por enquanto mantém a economia deles girando numa escala que o resto do mundo não tem conseguido fazer. Mas a gente começa a ver agora um outro tipo de exemplo. Eu colocaria a Suécia como um mau exemplo do que a gente viu e já discutiu até aqui, de um país que abriu cedo demais e que viu 5 a 10 vezes mais mortes do que os países ao redor, como Noruega e Dinamarca, viram desnecessariamente, porque elas estão na mesma situação de gestão da pandemia agora, ou seja, a Suécia viu mais mortes e não colheu um benefício nem econômico nem social disso até aqui. E agora eu colocaria a Dinamarca como um país exemplar entre os países que seguraram bem o vírus até aqui, testam muito a sua população e sabem quais são os seus números e confiam nesses números. Então, para o estudo de caso, eu vou pegar para você a discussão de um dos profissionais de saúde da Dinamarca que estão por trás da decisão do governo dinamarquês de reabrir o país e seguir como se não tivesse acontecendo a pandemia. Então, menos uso de máscara, mais circulação das pessoas, aula retomada e tudo, apesar do número de casos. Por que eles estão tomando essa decisão? Quais são os preceitos em cima do que eles fazem para isso? E o quanto isso é ou não extrapolável para outros países, o que nos inclui nessa, né? Então eu vou discutir aqui um pouco da thread no Twitter que o Michael Bang-Petersen fez, que é um dos advisors, né, um dos conselheiros do governo dinamarquês em cima dessa decisão que eles tomaram, para dar para vocês quais são os preceitos que eles estão seguindo e qual é essa tomada de decisão, sem fazer julgamento aqui se é justificável ou não, porque não tem essa competência. Então, a Dinamarca até aqui, nos últimos dias, está com uma média móvel de casos de 45 mil por dia, 43, acima de 40 mil, o que pode não parecer muito aqui no Brasil, quando a gente acabou de registrar mais de 300 mil casos, bem recentemente, mas a Dinamarca até aqui, no pior momento de 2020, no final de 2020 para o começo de 2021, tinha registrado num pico de 3.500 casos
por dia, na média móvel deles. Um pico que eles voltaram a atingir em novembro e que passaram agora para mais de 10 vezes isso. Então a Dinamarca hoje registra em média mais de 10 vezes mais casos do que eles já viram no pior momento deles até novembro do ano passado. E apesar disso estão reabrindo e seguindo como se a pandemia estivesse acabando. Por quê? Porque tem outros números que a Dinamarca pode olhar e nos quais eles podem confiar para saber que a situação está ficando melhor. 2 desses números. 81% ou mais dos dinamarqueses tomaram pelo menos 2 doses de vacina, o que a gente está chamando agora de esquema primário de vacinação, para não dizer esquema completo, porque completo talvez nem com a terceira dose seja. E mais de 60% deles já tomaram 3 doses, então estão na dose de reforço. Então esse é o grau de proteção imune que a Dinamarca tem. Estão vacinando as crianças ainda e devem chegar lá pelos 90%, como Portugal chega, com mais da metade da população já na terceira dose, que para Ômicron a gente sabe que é o necessário para se ter uma ótima proteção, uma boa proteção contra tanto a infecção pelo vírus quanto a hospitalização, e mesmo assim não é o suficiente para impedir a circulação dele, vide o número de casos que o país atinge. A Dinamarca é o país que está reconhecendo mais cedo os casos e caracterizando mais os casos da subvariante da Ômicron, que é a BA2, que a gente viu no último episódio, por que foi gerada, o que acontece, o que eles devem esperar com base nisso, então não vou falar tanto dela. Mas apesar de eles estarem nesse pico de casos, eles estão em um pico de hospitalizações comparável ao pior momento, que é o final de 2020, e estão com uma ocupação de UTI que é muito mais baixa do que o pior momento deles. Então eu vou decompor as coisas. 10 vezes mais casos do que já tiveram no pior momento, mais ou menos o mesmo número de hospitalizações do que tiveram no pior momento, ou seja, as vacinas estão poupando 90%, e talvez um tanto a Ômicron nisso, mas como eu disse, a gente não pode contar com ela. Estão poupando 90% dos casos de hospitalização, mas entre as pessoas que estão hospitalizadas, grande parte delas não vai parar na UTI, porque como eu disse, a Ômicron, a vacina e os tratamentos que a gente tem hoje poupam as pessoas muito mais. Então, grande parte das pessoas que estão em UTI por conta da Covid na Dinamarca ainda hoje são pessoas que tinham sido infectadas pela Delta ainda, lá atrás. Então, antes de se vacinarem e por uma linhagem que talvez seja um pouco mais patogênica do vírus. E estão saindo da UTI agora. Então, apesar dos casos estarem explodindo, das hospitalizações estarem explodindo, as pessoas não estão indo parar na UTI tanto. Elas são hospitalizadas e saem do hospital, têm alta, sem precisar ir parar na UTI. Pode ser que em algum momento a ocupação de UTI volte a subir, mas até aqui ela só cai por conta dessa resolução que eu estou falando para vocês, das pessoas ficando melhores. Grande parte, na verdade, das hospitalizações com Covid são isso que eu estou falando. Hospitalizações com Covid e não necessariamente hospitalizações pela Covid. São pessoas que às vezes estão dando entrada no hospital por outras coisas, mas como está todo mundo com Covid, quando a pessoa faz o teste, ela dá positivo para o vírus e aí temos um caso de Covid no hospital. Mas que não é uma pessoa que entrou porque estava com falta de ar ou porque estava com coágulo ou alguma outra complicação por conta da Covid, mas sim que pegou o Covid e já tinha outra coisa. Isso é o que acontece quando o vírus se espalha tanto, e isso ainda é um problema para o sistema de saúde, que agora precisa tratar e isolar uma pessoa que tem um vírus que é potencialmente letal para as outras pessoas que estão no hospital. E que é um complicador para profissionais de saúde e vai ter que fazer todo mundo se isolar. Então ainda gera um estresse no sistema de saúde ter uma pessoa dando entrada no hospital com o coronavírus. Mas agora é a preocupação pelos outros que estão no hospital, não necessariamente pela pessoa que é internada. Então, fazendo esse balanço entre casos, hospitalizações, índice de UTI e de mortes, a Dinamarca está fazendo as contas de que vale a pena economicamente e pela saúde das pessoas seguir a vida e deixar as pessoas circularem e os casos explodirem dessa forma, porque não são tantas hospitalizações, muito menos leitos de UTI sendo ocupados
e um número comparável de mortes com o que eles já viram em outros momentos da pandemia até aqui. Porque o pior momento da pandemia na Dinamarca não é o pior momento da pandemia em países como Brasil, Rússia, Estados Unidos, Suécia e outros. É um momento muito mais tranquilo em relação ao resto do mundo que não administrou tão bem o vírus. Então, tendo uma população que ouve o governo, foi bem informada até aqui, é bem educada, é bastante homogênea, tem muita confiança nos seus políticos e que não passou por uma perda de controle durante a pandemia, eles podem agora olhar para os números e fazer uma decisão bem informada a respeito disso. Não estou dizendo que é a melhor decisão, não estou dizendo que conselheiros do governo dizendo que é um ótimo momento para se decidir isso, necessariamente quer dizer que as pessoas estejam em boa situação para decidir isso, mas esses são os preceitos. E os preceitos são, vamos olhar para os números e vamos ver o que eles dizem. Primeiro, as pessoas se sentem seguras para voltar a circular, apesar do que está acontecendo? Sim. A maioria das pessoas lá se sente segura de voltar a circular e fazer isso. O que é diferente da maioria dos americanos se sentirem seguros ou da maioria dos brasileiros se sentirem seguros. Por quê? A gente tem pesquisas mostrando internacionalmente, acredito que seja bastante extrapolável para o Brasil, pesquisas que chegaram lá para as pessoas e falaram: você se vacinou, sim ou não? Em qual dose que você está? Você se sente muito ou pouco preocupado com a pandemia. Nos Estados Unidos, e presumo que em parte da Europa e no Brasil também, mas vamos falar da pesquisa que saiu dos Estados Unidos, a maioria das pessoas que não se vacinou se sente mais segura do que as pessoas que tomaram a terceira dose. E aí eu vou colocar quem tomou 2 doses ou 1 dose no meio do caminho. O que isso conta? O que uma pesquisa dessa aponta? Que a pessoa não se sente segura porque ela se vacinou ou porque ela está numa situação segura. A pessoa que acha que está segura não vê necessidade de se vacinar. Então a ordem dos fatores numa população que não se vacina muito, como a americana, é o contrário. São as pessoas que se sentem confiantes e que acham que não vão ter problema com a pandemia, que acham que são atletas, que não vão ter complicação, que têm uma vida boa para cima, que se exercitam, acham que o seu sistema imune dá conta do vírus sem precisar da vacina. Enquanto as pessoas que estão preocupadas com a pandemia, que estão em casa, gravando um podcast do seu quarto, com toda a segurança para não precisar circular por aí, acham que precisam de 3 doses para se sentirem mais protegidas. E mesmo assim não querem passar o vírus para o seu jacarezinho. Nada que tenha a ver comigo, tá? O que eu estou falando aqui. Então, em outros países, não necessariamente as pessoas vão se sentir seguras porque elas estão de fato seguras. Mas na Dinamarca, dado o que está acontecendo e a situação em que eles estão com muita gente vacinada, as pessoas estão se sentindo bastante seguras, apesar dos números. Isso em parte porque em qualquer país do mundo que as pessoas olham para decidir se a pandemia está séria ou não é a ocupação de hospitais. Será que eu vou ter atendimento e vou ter uma UTI se eu precisar? E na Dinamarca a resposta agora é sim, porque a ocupação de hospital não está subindo. Então o sentimento das pessoas de medo e de risco tem caído, como caiu aqui no Brasil, embora aqui o risco ainda seja muito maior. As pessoas estão bem informadas, elas estão preocupadas com o bem-estar, estão preocupadas com a circulação, estão vendo menos pessoas sendo internadas, apesar do número de casos. E tem uma grande premissa, que é a de que as vacinas diminuem o risco de Covid longa em quem pega o vírus mesmo assim, e isso tem sido comprovado. Então a gente tem estudos agora, e com a Omicron deve ter muito mais estudos vindo pela frente, porque tem muito vacinado pegando o vírus. A gente tem visto que vacinados, quando pegam Covid, têm menos chances de ter complicações e Covid longa. Podia ser simplesmente que a vacina impede a pessoa de pegar o vírus, mas quem pega fica muito mal. Podia ser o caso da vacina impedir as pessoas de pegarem o vírus e não deixarem as pessoas ficarem tão mal, mas quem fica mal tem Covid longa. Mas parece que não. Parece que as vacinas fazem todas essas etapas ficarem melhores. As pessoas têm menos risco de pegar o vírus, têm menos risco de desenvolver complicações, e quem desenvolve complicações tem menos riscos de continuar com sequelas por meses ou anos que a Covid longa. Então isso alivia muito a noção de que, bom,
tem muito pouca gente sendo internada em relação a ondas anteriores, e mesmo quem tiver uma Covid mais séria agora não vai ter tantas sequelas. E tem uma outra premissa que não necessariamente é tão embasada, que é a premissa de que nas crianças o risco não é tão alto e elas estão se vacinando a tempo de passarem pelo melhor. Covid pediátrica é uma discussão seríssima, espinhosa, cheia de controvérsias. A gente tem histórico de pesquisas grandes em grandes jornais sendo retratadas ou pelo menos questionadas fortemente a respeito do que se assume. A Dinamarca, em particular, foi a sede de várias dessas pesquisas do que acontece com as crianças em aula pegando Covid, porque, ao contrário dos países ao redor, eles continuaram funcionando ao longo de 2020. Isso tem toda uma discussão e uma bibliografia que eu não estou informado para entrar e discutir com vocês aqui, mas que, por ter visto isso ser debatido, não tenho como uma coisa tão clara e tão resolvida como, por exemplo, Covid longa entre vacinados. Então eu diria que essa premissa de que nas crianças, especialmente pensando pré-vacina, a Covid pode não ser um problema tão sério quanto se pensava ser, é a partir disso que o pessoal na Dinamarca está tomando as decisões que toma, mas eu não sei dizer para vocês se o embasamento que eles têm justifica essa decisão por lá. Tá? E se tiver alguma atualização a respeito disso, trago aqui. Mas é uma questão aqui em que eu vou dar uma de Glória Pires e dizer que eu não sei opinar se eles deviam confiar tanto nisso quanto estão confiando. Mas estão confiantes que a Covid não vai gerar tantos problemas pediátricos. E estão vendo que as pessoas precisam voltar a trabalhar. E um outro grandíssimo ponto, estão vendo que os seus idosos estão bem informados sobre o risco. Porque essa categoria em particular paga um preço muito maior pela pandemia. Porque entre os idosos, a terceira dose, a vacinação com dose de reforço, diminui muito o risco de contrair Covid, de ter Covid sintomática e de morte por Covid, mas ainda mantém eles num risco muito maior que o resto da população, de 10 a 15 a 20 vezes maior do que outros grupos vacinados. Então, um idoso que tomou a sua dose de reforço ainda tem mais risco de morte do que alguém com 40 anos, 30, 20 anos que não se vacinou. Então, para os idosos, a normalização da Covid é um problema ainda maior, porque tem mais gente circulando, mais vírus circulando, mais necessidade de saírem e de se expor, mais risco de contágio, sem necessariamente gozarem da segurança que o resto da população tem. Então, se eu falei que a premissa para os mais novos é de que a Covid não seria tanto problema para as crianças, com os idosos a premissa é o contrário. É que, apesar das vacinas, mesmo com dose de reforço, a vacina não é brincadeira e é um problema. E eles precisam se cuidar mais do que a população em geral precisa, com máscara, distanciamento e outras coisas. E esse tipo de cuidado fica mais difícil com mais gente circulando e com a vida voltando ao normal. Então, outra grandíssima premissa na Dinamarca é a de que os idosos estão informados disso, estão sabendo que precisam se isolar mais e estão se cuidando mais, tanto que os números deles de casos e mortes entre idosos estão bons e comparáveis ao resto da população, ou seja, os idosos estão se cuidando mais do que o resto da população para ser uma coisa comparável. Então, essas são as premissas da Dinamarca. Eles acompanham os números de casos, eles estão acompanhando os números de hospitalizações e internações em UTI, e esses números ou só sobem de hospitalização ou não sobem o suficiente para ser preocupante, e entre os diferentes segmentos da população a situação segue bem e segue sob controle. Então os idosos não estão tendo particularmente mais casos, eles não estão precisando mais de UTI do que a média, do que se esperava. E quem está com o esquema de vacinas em dia, com 2 doses e com a dose de reforço, segue protegido. Então, com todas essas premissas atendidas, eles se sentem à vontade de manter o país funcionando e não necessariamente fechar agora, apesar do número recorde de 10 vezes mais casos do que eles já tiveram até aqui em qualquer momento da pandemia, se não mais do que isso. Então, esse é o mundo idílico e idealizado que acontece dentro da Dinamarca, que volta a funcionar agora,
que as pessoas vão tentar extrapolar e projetar para países como o Brasil e outros voltarem a funcionar também, e que vão pressionar para que a gente tenha uma normalização de tudo que está acontecendo. Agora eu deixo para vocês, por tudo que a gente viveu até aqui, pensarem um pouco em qual é a situação brasileira. Se eu puder adiantar algumas coisas, nós não temos como saber se estamos em uma situação como a da Dinamarca. A gente não está, isso é muito claro. A gente está aqui no Brasil batendo recorde de casos, mas também estamos vendo muitas mortes. Mais ocupação de UTI pediátrica do que a gente jamais teve desde o começo da pandemia. Tem cidades, no estado de São Paulo, inclusive, que é o estado mais vacinado do país, que estão com uma ocupação de UTI de 80% a 90% e tendência de subida, ou seja, próximos do que podia ser um colapso dos leitos de UTI, se não voltarem a abrir leitos de UTI como já fizeram em outros momentos da pandemia. Então, é uma situação dinâmica, mas na tendência atual, sem uma resposta, é perigosa. Então a gente está numa situação diferente já aqui, mas o grande problema é, mesmo se a gente não tivesse, mesmo se nós estivéssemos mais próximos do conforto da Dinamarca, nós não temos como saber isso no Brasil. O DataSUS está sendo menos financiado agora do que foi nos últimos anos todos. A gente segue sem relatórios regulares do CIVEP Gripe, que é o sistema que registra os casos e números de doenças respiratórias como um todo, Covid inclusa, e gripe e outras coisas, para saber o que é H1N1, H3N2 ou Covid, para fazer estimativa de pessoas com problema respiratório, precisando de UTI e outras coisas. A gente precisa desse tipo de relatório constante, nós não temos. A gente não tem um registro sistemático no Brasil de mortes de acordo com o regime de doses de vacina que a pessoa tomou. Então talvez a gente tivesse um problema com uma vacina ou outra aqui no Brasil. Pode ser o caso de que a gente está vendo 1.000 mortes entre brasileiros, não porque ainda tem uma parcela importante da população que não se vacinou, mas porque de repente quem tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, ou sei lá, uma combinação delas, não está protegido, mas nós não temos os números para fazer esse tipo de análise. Assim como os nossos números de ocupação de UTI e de número de casos e de qual é a variante que infecta as pessoas estão muito defasados, fora do ar ou com problemas. Então, a gente começa a ver países que vacinaram muito mais do que nós e que têm muito mais dados do que nós tomando uma decisão sensata, ou pelo menos informada, não vou dizer sensata, vou dizer informada, com uma participação da população também informada sobre o que podem fazer ou não. A gente tem uma população aqui no Brasil que não está sendo educada e informada sobre o que acontece, não se discute via Ministério da Saúde ou o que for os casos de Ômicron, as complicações que as pessoas têm, ocupação de UTI, tendência dos próximos dias. A gente não tem campanha de vacinação contra a Covid. A gente não tem campanha de educação das pessoas para uso de máscara. A gente não tem campanha de conscientização e outros. Então, nós poderíamos até ter números comparáveis com os números da Dinamarca, mas a gente não teria como comparar os números e não temos uma população que foi educada para agir o melhor que pode agir de acordo com esses números. E o estudo de caso hoje, essa discussão serve para apontar as duas coisas. Primeiro, que existe uma saída possível para a pandemia, embora não seja uma saída para o normal, mas para algo mais próximo do que o normal já foi até aqui. A gente está num momento bastante importante em que, se não aparecer uma variante nova que foge completamente das vacinas, a situação só tende a melhorar e ter menos gente internada, menos gente hospitalizada por conta da vacinação, e entre os que são internados e hospitalizados, menos óbitos e menos ocupação de UTI por conta de tratamentos. E é uma ressalva importante dizer que aqui no Brasil ainda não é aprovado para uso no hospital nem os anticorpos monoclonais, nem os antivirais mais recentes, mesmo por imunocomprometidos. Então tem uma parcela da população aqui no Brasil que simplesmente não tem alternativa para lidar com a Covid, porque não vão responder à vacina ou às vezes não podem tomar vacina, e se forem para o hospital não têm acesso aos tratamentos que outros países lá fora adotam. E eu não sei dizer para vocês por que isso não é aprovado para uso pelo SUS aqui no Brasil, ou mesmo dentro da rede particular.
tanto anticorpos monoclonais quanto os antivirais. E a gente tem essa falta completa e total de uma campanha de informação, mas que, presente ou ausente, não vai ser relevante para as discussões que a gente vai ver daqui para frente. A Dinamarca está abrindo e o Brasil devia fazer o mesmo. Talvez devesse. A gente não vai ter como saber se deveria de fato, com base nos nossos números. Mas queria registrar com vocês essa grande transição que a gente vê agora. No curso atual das coisas, sem novas linhagens virais que nos dão susto, que a gente não viu até aqui aparecer, e que talvez não apareçam por anos, que é o caso da gripe, dá uma surpresa dessas a cada 3 ou 5 décadas. A gente teve poucas vezes isso com a gripe. O coronavírus tem o potencial de fazer as mesmas coisas que o vírus da gripe faz, circular em outros hospedeiros, trocar pedaço, se recombinar e mudar completamente o seu genoma, mudar muito do seu genoma e voltar causando uma pandemia de novo, como a gripe fez em 57, em 77, em 68, mas não tem feito tanto, em 2009, mas não tem feito tanto. O coronavírus tem o potencial de fazer isso, mas a gente não sabe de quanto em quanto tempo ou se ele vai fazer. Então, deixo a ressalva de que é possível, mas que não necessariamente é viável ou necessário e está acontecendo. As coisas seguindo no curso que seguem, a gente vai continuar vendo a letalidade do vírus cair, porque as pessoas estão mais imunes, mais protegidas e tem mais alternativas para quem vai para o hospital. Então a gente está em um momento sim bastante decisivo da pandemia, em que existem caminhos viáveis, que não são aplicáveis para muitos países, que não tem vacina ainda disponível. O continente africano quase inteiro fica de fora dessa saída. A América do Sul toda aqui não tem os números para decidir o que a Europa está decidindo com base nisso, mas a gente começa a ver um caminho sendo trilhado que pode acontecer e que eu espero que se mantenha nessa direção que vai. Então eu queria trazer para vocês esse momento fundamental de transição da pandemia, em que a gente começa a sair de uma situação sem controle para uma situação muito mais controlada, em que a gente continua colhendo frutos de ter o desenvolvimento de vacinas que nós tivemos e de ter as pessoas colaborando e se vacinando como se vacinaram. Espero muito que isso seja extrapolável para o Brasil também, e que, independente do que a gente vai ver nas próximas semanas ou nos próximos meses, a depender da BA2 chegando aqui no Brasil e gerando outros casos durante o que a gente vai ter logo mais que é o inverno, a gente tem uma saída lá na frente com uma doença que é muito mais gerenciável e tratável do que foi a Covid até aqui. Então, espero muito que a gente tenha pelo menos números para poder comparar isso depois e saber se entre os nossos vacinados, se entre os nossos idosos e as nossas pessoas, a gente pode segurar as coisas com base nos hospitais e no bom comportamento das pessoas, como outros países vão fazer. Senão a gente vai ter que esperar mais e ver mais vacinas e mais tratamentos ao ponto deles sobrarem lá fora e começarem a aparecer por aqui e fazer o efeito que fazem lá pra gente. Mas é uma saída de qualquer forma, só que vai demorar mais. Tá bom? Um abraço para todos, se cuidem bastante, tomem a dose de reforço para fazer parte desse mundo que começa a sair da pandemia e espero que a gente possa ter mais estudos de casos, de boas saídas e de boas soluções daqui para frente. Esse para mim é um momento bastante importante, bastante marcante do que a gente tinha para passar da pandemia e que marca uma saída. Não necessariamente a saída para o carnaval aqui da gente, mas é uma saída. Um abraço para todos.